Então vamos lá para mais uma resolução, né, a questão da CESP, envolvendo leis de Newton, né, a questão da dinâmica. E vamos ler a questão. Né? Considere que, em um dia chuvoso, o coeficiente de atrito entre uma pista de uma estrada e os pneus dos automóveis seja igual a metade do coeficiente de atrito entre as mesmas superfícies em dias secos. Então o que ele está dizendo é o quê? Que o coeficiente de atrito, que é representado por essa letrinha aqui, ok? Em dia chuvoso, ela é reduzida à metade. Então se isso aqui, vamos supor, mede 0,5, o coeficiente de atrito da superfície em relação ao pneu, né, quando eu estiver lá, for de 0,5, então em dia seco, né, em dia chuvoso vai ser a metade, 0,25. Até aí beleza, né? Nessa situação ele quer saber a velocidade máxima, certo? Com que um carro pode fazer uma curva de raio R, certo? Ele diz que o carro vai fazer uma curva de raio R. E ele quer saber qual é a velocidade máxima que esse carro pode estar, né, dirigindo, que o condutor pode fazer essa curva, né, de maneira segura em dia de chuva, sabendo que em dia de chuva fica reduzida a metade do seu valor do que em dia seco. Não, peraí, é isso mesmo. Nessa situação, a velocidade máxima com que o carro pode fazer uma curva de raio R com segurança em dia de chuva fica reduzida a metade do valor em dia seco. Aqui agora eu entendi. Ele está dando uma afirmação que nessa situação que eu descrevi aí do dia de chuva e tal, ele diz que em dia de chuva, certo? A velocidade máxima, ele está afirmando isso, que a velocidade máxima em dia de chuva, vou colocar aqui a velocidade máxima chuva, vai equivaler, fica reduzido, ou seja, a velocidade máxima em dia de chuva vai ser a velocidade máxima em dia seco dividido por 2. Ele está querendo saber se isso aqui está certo. Então nós vamos ter que desenvolver a questão para ver se isso aqui está certo ou errado. Ok? Então vamos lá. Como é que eu começo a resolver essa questão? Primeiramente, quando nós temos veículo fazendo curva, isso aqui é em pista plana, certo? Eu tenho um veículo aqui, ok? Fazendo uma curva, a pista é plana, né? Não tem aclives nem declives. Então esse veículo vem aqui, ó, ele vai ter que vir aqui, certo? Então a gente vai ter a atuação da aceleração centrípeta, né, que mantém ele sempre, a aceleração centrípeta ela é sempre apontando para o centro, ok? Nós temos o vetor velocidade, né, ok? E a velocidade também pode ser decomposta, tal, vocês devem lembrar disso. Mas aqui, basicamente, vocês têm que saber uma coisa. Falou de velocidade máxima em curva, você tem que lembrar que a resultante centrípeta, ou seja, não é a força centrípeta, isso aqui não é força centrípeta, é a resultante centrípeta. É como se eu tivesse um conjunto de forças atuando nessa situação, certo? Que não é especificamente a força centrípeta. Então essa resultante de forças se resume à força de atrito estático. Porque o que mantém o carro nessa curva aqui, basicamente, é a força de atrito estática, né? Porque a partir do momento que eu tenho uma força de atrito dinâmica, eu não vou falar sobre isso para não confundir mais, mas assim, eu vou usar a questão da força de atrito dinâmica quando ele falar de derrapagem, né? Que deixou a marca no asfalto. Então toda vez que você vê uma questão assim falando de derrapagem, né, que deixou uma marca de pneu, então você já se liga que eu vou trabalhar com força de atrito dinâmica. Depois eu vou fazer uma questão sobre isso, é porque eu não quero misturar os assuntos, a questão, né? Então, basicamente, quando ele falar de velocidade máxima e falar de curva, você tem que se lembrar sempre disso aqui, ó, que a resultante centrípeta
em módulo é igual a força de atrito estática. Então essa é a força que faz com que o veículo permaneça na curva. Ela é a força mais atuante aqui nessa situação, certo? Que a força peso, ela também influi, né? A gente vai ver aqui, mas vamos lá. Então, sabendo disso aqui, só isso aqui, ó, você já resolve a questão, certo? De acordo com a segunda lei de Newton, eu sei que toda força resultante, lembra? É massa vezes aceleração. Isso aqui é a segunda lei de Newton. Isso aqui não é uma resultante que eu disse, centrípeta, certo? Então, se isso é uma resultante, isso aqui vai ser igual a massa vezes aceleração, de acordo com a segunda lei de Newton, ok? Entenderam, né? De onde veio esse massa vezes aceleração? Isso aqui, isso não é uma resultante, certo? Então, massa vezes aceleração. E a aceleração, logicamente, é centrípeta, né? Porque é como eu expliquei aqui, a aceleração que vai atuar sobre o corpo é a aceleração centrípeta. Sempre de direção radial, né? Todo mundo sabe disso. Quem não lembra, vê lá. Força de atrito estático, a gente tem que lembrar que a formulazinha da força de atrito, ela é esse coeficiente aqui, certo? Multiplicado, esse aqui é o coeficiente de atrito, multiplicado, isso aqui é uma constante, né? Todo mundo sabe. Isso aqui é a questão que vai dar. Multiplicado pela normal, ok? Até aqui tudo fácil, né? Só que a gente sabe que a normal, como eu estou tratando aqui de um sistema em equilíbrio, a normal é numericamente igual à força normal. A peso é numericamente igual à força normal, né? Então isso aqui vocês têm que saber, ok? Isso aqui tem que saber. Então, ó, a normal basicamente é a força-peso. Então, por isso que ficou aqui, ó, mg, ok? Então isso aqui veio daqui, ó. Agora vamos para esse lado aqui. Massa vezes a aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta, ela é calculando o módulo do vetor velocidade ao quadrado dividido por r, certo? Velocidade linear ao quadrado dividido por r. Eu coloquei máxima aqui porque justamente eu quero a velocidade máxima. E quando eu trabalho com atrito aqui estático, eu estou trabalhando com atrito estático máximo, certo? Pronto, então vamos lá. Então todo mundo sabe de onde veio o m, a aceleração, todo mundo sabe que eu substituí agora a aceleração centrípeta por isso. Quem não lembra da fórmula de aceleração centrípeta vai lá lembrar que é justamente essa. Isso aqui também, né, que a força normal é basicamente, como eu estou tratando de um sistema em equilíbrio, o equilíbrio de forças na vertical, então é igual a força-peso, e todo mundo sabe que a força-peso é massa vezes gravidade, pronto. Então eu estou com essa expressão enorme aqui. Qual é o segundo passo? Organizar essa expressão. Eu ainda não cheguei nem no enunciado da questão, só estou desenvolvendo. Então vamos lá. O que é que eu vou fazer? Vejam só. Eu sei que esse m eu posso cancelar com esse m, certo? O que é que sobrou? Velocidade, raio, coeficiente de atrito e gravidade. Então o que é que eu vou fazer? O raio está dividindo, vai passar multiplicando. Desculpa. Então, ó, vai ficar μ vezes g, ou seja, coeficiente de atrito vezes a gravidade, vezes o r. Ele não estava dividindo, passa multiplicando. Equaçãozinha básica, né? Então, como aqui é velocidade ao quadrado, né? Então, essa potência, quando vai para o outro lado, é assim que eu ensinava, né? A potência, quando vai para o outro lado, ela vai na forma de raiz quadrada, ok? Beleza até aí? Pronto, então a expressão toda aí, ó, se resume a isso. Tem gente que quer decorar isso aqui. Quem quiser decorar isso aqui, boa sorte. Você já tem muita coisa para decorar no concurso, decorar uma fórmula de física. Basicamente, se você tivesse ideia que toda vez que ele falar de velocidade máxima em curva, você vai ter a resultante igual à força de atrito,
você já sabe a fórmula da força de atrito e sabe que a resultante, segundo a lei de Newton, é massa vezes aceleração. Desenvolve lá, né? Eu costumo fazer assim. Quem quiser decorar, boa sorte. Então eu só ia precisar disso aqui para resolver a questão. Só. Pronto, mas ele disse que em dia de chuva, isso aqui se reduz à metade. E ele quer saber a velocidade máxima. Então, como é que eu vou resolver isso aqui? Então eu vou pegar a velocidade em dia seco dividido pela velocidade em dia de chuva. Eu vou usar a razão para resolver essa questão, certo? Uma razãozinha que a gente aprende lá na sétima série. Então vamos lá. Lógico que isso aqui é velocidade máxima, né? Em dia seco, velocidade máxima em dia de chuva. É porque aqui não deu para colocar o máximo, mas vocês sabem que é máximo. Então vamos lá. Qual é a formulazinha da velocidade máxima? Não é isso aqui? Raiz quadrada. Ele deu algum valor numérico aqui na questão? Não, então não substitui. A única informação que ele deu é que esse coeficiente aqui, em dia de chuva, vai ser a metade do que em dia seco. Então, se em dia seco o coeficiente é esse, que ele não deu, certo? Em dia de chuva, vai ser a metade disso. Só isso o detalhe aqui da questão. Então vamos lá, agora é dia de chuva. Todo mundo entendeu o que eu fiz, né? Raiz quadrada. Eu não coloquei o índice, porque todo mundo sabe quando não tem aqui, né? É 2, né? Então aqui também será uma raiz quadrada. Só que agora, como é dia de chuva, esse coeficiente de atrito ele vai reduzir a metade. Certo? Por isso que eu coloco sobre 2. Vezes G vezes R. Então vamos lá, como é que eu resolvi isso aqui? Eu tenho divisão de dois expoentes, né, duas raízes quadradas, e ambas têm o mesmo índice, que é 2 e 2. Então eu posso resumir isso aqui nisso aqui, ó. Eu vou colocar assim, ó, VS, VC. Aí você já sabe que é velocidade máxima em dia seco, velocidade máxima em dia de chuva. Então, isso aqui tudinho, quando eu posso colocar isso aqui tudinho em uma raiz quadrada só, porque não são de mesmos índices. Então eu vou dividir esse GR por este. Aí ó, vê só o que eu vou fazer para facilitar. Não, vou fazer normal mesmo. GR sobre 2. Aqui eu tenho uma divisão de duas frações, né? Então todo mundo lembra que repete o primeiro vezes o inverso da segunda, não é isso? Eu vou apagar isso aqui porque não vai ter espaço não. Qualquer coisa dá uma printada lá, né? Então vamos lá. Então para resolver isso aqui, ó, eu vou resolver aqui. Vou pegar isso aqui e vou deixar a raiz quadrada. Só vou pegar isso aqui e resolver aqui. Então eu sei que isso aqui são duas frações, né? Eu posso fazer até aqui, ó. Fração de fração. Eu tenho uma divisão de frações, né? Então eu pego a primeira, que é isso. É como se tivesse um 1 aqui embaixo. Vezes o inverso da segunda. Qual é o inverso dessa fração aqui? O inverso é simplesmente o 2 vai para cima e tudo que está em cima vai para baixo. Então 2 vai para cima e tudo que está em cima vai para baixo. Ah, não entendi. Isso aqui veio de onde mesmo? Veio daqui. Eu tenho divisão. Eu tenho aqui, ó, duas frações, uma em cima e uma embaixo. Então, fração de fração, eu repito a primeira vezes o inverso da segunda. Isso aqui é matemática básica, né? Quem não lembra, tem que lembrar dessas coisas, né? Para resolver isso aqui agora eu faço o quê? Isso aqui não é igual a isso. Então, quando eu divido duas coisas iguais, é como se eu dividisse 10 por 10, ou 1000 por 1000, ou qualquer número por ele mesmo. Quando eu divido, dá o quê? Dá 1. Não é assim? 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. Então eu vou ficar com 2 sobre 1, que nada mais é do que 2. Então vê só, vê que massa. Essa expressão todinha aqui se resumiu a 2. Então eu vou ficar aqui, ó. Velocidade dia seco, velocidade dia de chuva é igual a raiz quadrada de 2. Ou seja, isso aqui tudinho se transformou em 2.
Agora desenvolvendo aqui, ele quer saber o que mesmo? Em dia de chuva, ele disse o quê? Ah, a velocidade máxima em dia de chuva é igual à velocidade máxima em dia seco dividido por 2. Vamos ver se isso é verdade. Eu já vi que não é, né? Porque aqui tem um radical. Então, eu já sei que é errado, mas eu vou mostrar por quê. Então, a velocidade em dia de chuva, é só inverter aqui, ó. Velocidade em dia de chuva vai ser igual. Aqui é como se tivesse um 1. Se eu inverter aqui, ó, eu inverto esse por esse, certo? Então, eu vou ficar com velocidade dia de chuva, vem pra cá, então vai ficar velocidade dia de chuva sobre 1, porque esse vem pra cá e esse vem pra cá. Então, velocidade máxima em dia